Hoje a gente vai mergulhar a fundo nas ideias de um livro bem poderoso, Quebrando as Cadeias da Intimidação, do John Bevere. Ele fala sobre uma força que, olha, é sutil, mas que impacta a vida de muita gente. E o pior, muitas vezes sem que a pessoa nem perceba de onde isso vem. O livro basicamente investiga por que tanta gente tem pavor de um confronto. Sabe, aquela necessidade de agradar todo mundo o tempo todo e que no fim do dia acaba se sentindo confusa, com a fé meio abalada. Bever diz que esses sentimentos vêm de um lugar muito mais profundo do que uma simples emoção. Pensa com sinceridade. Essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Essa hesitação em dizer não, esse medo do que vão pensar da gente, é a porta de entrada para o que o autor chama de um verdadeiro campo de batalha, a intimidação. E aqui vem o argumento central do livro, que é bem forte. A intimidação não é só um sentimento, um medinho passageiro. Bever define ela como uma força espiritual, projetada para uma coisa bem específica, neutralizar o nosso potencial e tirar a gente do nosso propósito. E para a gente entender bem essa ideia, a gente precisa dar um pulo lá no grego. A palavra pneuma significa espírito, mas calma, não é um fantasma, tá? É no sentido de uma influência, uma força que vem de fora e que pode moldar nossos pensamentos, nossas ações. O medo, então, é visto como esse pneuma que fica pressionando a gente. Agora, olha só que interessante esse contraste. Usando como base a passagem de 2 Timóteo 1,7, o livro coloca frente a frente o espírito de temor, que traz dúvida, ansiedade, confusão, e o espírito que vem de Deus, que se manifesta como poder, amor e uma mente sã. São duas forças opostas, disputando o mesmo espaço. Certo, mas qual é o preço de deixar essa intimidação tomar conta? O autor argumenta que o custo é altíssimo e leva a uma coisa que ele chama de dons adormecidos. Então, a coisa funciona como um ciclo bem destrutivo. Primeiro, a intimidação ataca, plantando aquela sementinha de dúvida e o medo da opinião dos outros. Aí, esse medo nos paralisa, nos coloca na defensiva. E o resultado? A autoridade, os talentos, as habilidades que cada um tem ficam lá, inativos, adormecidos, sem uso nenhum. E olha, se essa ideia de ter um potencial bloqueado pelo medo parece familiar, se tocou aí de alguma forma, uma maneira de apoiar o nosso trabalho é curtindo essa análise e, claro, seguindo o canal Pneuma BR para a gente continuar trazendo mais reflexões como essa. E para a gente continuar essa conversa, que tal deixar um comentário? Conta pra gente como a intimidação já se manifestou na sua vida. Ah, e aproveita para ativar as notificações, assim você não perde os próximos conteúdos que a gente está preparando. Ok, a gente já entendeu o problema, mas e a solução? Como é que se quebra essas correntes? O livro diz que a libertação começa com uma escolha fundamental entre dois tipos bem diferentes de temor. A grande sacada aqui é que a solução não é tentar ser sem medo. Isso nem existe. A questão é escolher o que temer. É uma escolha entre ter medo do que as pessoas pensam, que paralisa, ou ter o temor a Deus, que, segundo o autor, é o que gera confiança, ousadia e liberdade. É uma virada de chave sobre qual opinião realmente importa. E não tem exemplo melhor para ilustrar isso do que a história de Pedro. Antes, dominado pelo medo dos homens, ele chegou a negar Jesus. Mas depois, quando foi preenchido por um espírito de poder e amor, ele se levantou e pregou com uma coragem impressionante para multidões sem se importar com a perseguição. A fonte da força dele mudou completamente. E no fim das contas, o objetivo de todo esse processo é chegar a uma vida de liberdade, de propósito, uma vida sem essas correntes. O livro chama isso de andar em sua autoridade. Mas o que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Significa reconhecer e, mais importante, exercer o poder e a responsabilidade que foram confiados a cada um, agindo com ousadia. O ponto é não deixar que o medo ou a opinião dos outros sejam a barreira que te impede de cumprir seu chamado. E essa passagem é basicamente a espinha dorsal do livro inteiro. É como se fosse uma declaração de verdade contra a influência da intimidação. Ela nos lembra que poder, amor e uma mente sã são o nosso estado natural, a nossa herança. O medo é que é o invasor. E para a gente fechar, fica essa reflexão. O livro deixa essa pergunta no ar, que é bem provocadora, nos convidando a imaginar o potencial gigantesco que seria destravado se essa força que nos prende fosse finalmente vencida. O que cada pessoa seria capaz de realizar?